Grande prazer receber esse meu amigo. Grande Tonico, Salve, salve. salve, bem-vindo. Valeu. Tava aqui E, com fundo. Custei a te achar aqui, peço até desculpas aí quem ficou esperando, hum, mas encontrei. Tonico, que foto bonita atrás, muito adequada para o dia de hoje, né? Pois é, coloquei de propósito. Essa é Muito bom. uma foto do meu avô na construção de Brasília. Hoje Brasília faz 60 anos, né? Isso, Da inauguração. é isso mesmo. E é, É uma data especial, além da Inconfidência, de é, Tiradentes e tal. Ô, Tonico, eu hum, estava hum. antecipando aqui uma apresentação do escritório de vocês. Por favor, me corrija caso eu tenha dito algo que não seja exatamente isso ou esqueci de falar alguma coisa. Mas é um escritório que teve início em Paris, certo? E hoje transita entre BH e lá, né? Porque a Teresa está lá. Assim, tá certo isso. Na verdade, a Casa Teresa, ela começou assim. É, eu e a Joana, a gente morou. Antes de morar em Paris, a gente morava no Rio, né? Apesar, nós três somos de Belo Horizonte. E aí a gente tava morando no Rio quando surgiu a oportunidade de a gente desenvolver um projeto junto na França, que a Teresa já morava na França, a Teresa já está na França, eu já nem sei mais quanto tempo, 20 anos, 18 anos. Uhum. E então foi quando a gente foi para Paris para desenvolver um projeto de um apartamento na Avenida Montaigne, um apartamento que acabou virando três apartamentos. E aí, acho que ali a gente pode dizer que ali a Casa Thérèse nasceu com o nome Casa Thérèse, né? Que até é uma brincadeira assim com o nome da Teresa, uma das sócias, mas também com uma curiosidade que é o seguinte, a Teresa em Paris, ela mora na Rue Thérèse e a gente no Rio morava na Rua Teresina. Que Então coincidência. Interessante. a gente se atentou para isso e fez o nome do escritório, que era um nome que funcionava tanto em português quanto em francês. Muito simpática essa história. Igual você falou, é isso mesmo, assim, a gente continua tendo, a Teresa, né, permanece em Paris, ela tem toda uma vida lá, tem filho, tem, enfim, ela se formou lá, e a gente tem a nossa vida aqui, né, eu e a Joana não somos casados, a gente também tem um filho, e, e aí a gente entendeu que era uma hora boa de voltar para Belo Horizonte, tanto para cuidar do Francisco, mas para retomar esses contatos que a gente tinha aqui, que são super queridos da gente. E uma referência muito boa da nossa volta é a Casa Cor. Porque foi bem no momento de chegada, com aquele ambiente É, lá na Sapucaí, né? Nós vamos é, falar desses projetos daqui a pouco, porque foi muito especial aquele projeto, a gente aproveitou muito. Nós vamos falar disso, que é a história é, das relações pessoais, né? é. E, e eu adorei aquilo ali porque você colocou um disco de vinil. Isso não é usual em Casa Cor. Então você colocou um disco, um tocador, né? Como é que fala isso? Um som de vinil, né? Aquele som tem É, uma história especial pra gente, assim, um som antigo da década de 70 que tá na minha família, era do meu avô. Um ano antes da Casa Cor acontecer, é, eu acabei herdando esse som e ele tem uma história muito importante para mim, porque primeiro que eu acho que assim eu consigo mapear muito da minha vida e dos momentos e das minhas relações é, pensando em música, ou pensando em discos, ou pensando em frases de música, assim, que sempre viram referências, assim, tanto para mim quanto para Joana e para Teresa, assim, eu brinco que a gente tem
não é só um gosto, né? Acho que a estética ela permeia todas essas áreas, né, Dudu? Da culinária, do cinema, da música, de, de tudo. Então a gente quis, o tema daquela Casa Cor da Sapucaí era a Casa Viva. E eu acho que o DNA da Casa Terrésio, o jeito que a gente encara arquitetura e arquitetura de interiores é muito voltado para sensações e para relações pessoais mesmo, assim. Então, eu acho a gente foi pegando essas camadas nossas e foi a primeira casa cor que a gente fez e a gente acabou fazendo de um jeito meio inusitado e colocando muitas camadas pessoais mesmo. Então tinha um som que era nosso, tinha um tapete que era desenho do pai da Joana feito a... Outro dia eu me toquei, aquela casa cor foi ela foi de 2019, né? Não, 2018. Então fazia 20 anos que aquele tapete tinha sido editado Ô, Tonico, pela, já que nós estamos falando desse projeto, eu vou mostrando aqui umas fotos e você pode continuar tá, falando. tá. Então tá. Esse tapete aí, né? Esse tapete aí. Esse tapete, isso foi uma edição da Marie Camille que o Zé Haddad fez em 99 ou 98, se eu não me engano, e que participaram várias pessoas muito queridas e que fazem parte da nossa história. Dentre elas, a Freuza, que foi uma arquiteta incrível que a gente trabalhou, tanto a Joana quanto eu trabalhamos. O Bruno, que é um amigo e cunhado, o meu pai e o Veveco. E esse tapete é o tapete que o Veveco desenhou. Então a gente estava. A gente sabia que a gente queria usar um tapete. O Zé Haddad já tinha falado: ó, vocês podem fazer o tapete com o desenho que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. E aí chegou uma hora que a gente falou: porra, vamos usar o desenho do Veveco. E Foi um na hora que a resgate, né, gente. Foi um resgate. desse desenho dele numa escala diferente, me lembro. Numa escala diferente. Ele era 4 vezes maior do que a escala O original. original. Uhum. E foi super legal. Foi legal de ter usado, foi legal a aceitação que ele teve, assim, e muita gente falou desse tapete pra gente na época, que adorou e tal. E na hora que eles conheciam um pouco mais dessa história, eu acho que isso fazia ele ficar ainda mais valorizado. Tinha um porta-retrato, inclusive, a Ju tá lembrando aqui, com uma foto. Porta-retrato não, um livro, né? Era o Com a catálogo, foto. né, dessa Catálogo. exposição que tinha a foto de todos os arquitetos. Que É. foi feito, aquela foto foi feita na inauguração, um dia antes da inauguração do restaurante Favorita, projeto da Uhum. Freuza. E aí eles reuniram todos os arquitetos que participaram daquela, né, dessa mostra. Isso teve uma exposição no Palácio das Artes na época. Uhum. E aí a gente achou também, não, porque você deve lembrar bem, a gente colocou muito objeto pessoal nosso, né? Assim, o som, muitos dos É. móveis. E Eu ia falar é, disso porque essa ah, talvez fosse uma característica que me marcou e que me fez entender melhor o trabalho de vocês, que tem muito disso das camadas, as camadas da vida, né? Então tinha uhum, umas velas que vieram talvez de Paris, né? Os é, vasos, o som, uma coleção de cadeiras, não é isso? é exatamente isso mesmo. Assim, tinha coleção de cadeira, que era 2 cadeiras eram até da sala do escritório do meu avô em Brasília. Uhum. Um sofá também que foi adquirido lá nessa época. E né? E aí alguns objetos que foram desenhados pelo meu pai, né? Meu pai é um designer de móveis, assim, a gente tem essas camadas interpessoais, assim, que a gente começa a falar, porque tanto eu e a Tereza e a Joana, nós somos filhos de arquitetos, né? Assim, os meus pais, eu sou filho da Lota E e do netos, né? Porfírio, e netos, né? A Joana ainda é bisneta de arquiteto. E então
não há, assim, não há como negar essa influência na nossa prática. Então, assim, Uhum. tinha muito móvel do meu pai, tinha alguns desenhos do meu pai, tinha outros móveis que nós mesmos desenhamos. Essa foto que está aí é uma mesa que a gente desenhou e com a madeira da Kaya Woods Mogno e africano. o mogno africano. É. Uhum, uhum. E a Essa gente varanda também teve a paisagista, né? foi a Marina da Botânica do Mercado que forneceu as plantas para a gente, escolheu junto com a gente as plantas. Que a gente quis também, que né, também é um pouco. A gente quis fazer um jardim meio bem doméstico, né? Assim, as espécies que a gente usou eram espécies assim, bem ordinárias mesmo. Assim, tinha capim, tinha laranjeira, tinha amora. E foi legal, essa casa foi tão generosa assim que essa varanda ela floresceu e frutificou assim, deu laranja, deu amora, É o mesmo. buganvília floresceu, foi muito legal mesmo. Espetáculo. Ô, Tonico, É, hum, para a gente continuar apresentando o escritório de vocês, eu hum, também, em homenagem ao Dia Brasília e ao mestre hum, Oscar, eu separei uhum, aqui uma, uma fala dele, uma escrita dele, que tem um pouco a ver hum, sobre o que eu interpreto de vocês e sobre a nossa vontade de, às vezes, ir para outros lugares, sair da arquitetura pura, da escola de uhum, arquitetura, falar do encontro, falar da importância de outras disciplinas. E aí o Oscar escreveu assim, que a arquitetura, para mim, não é fundamental, e a vida, sim. Ela é mais importante do que a arquitetura. Importante é ler outros assuntos, inclusive sobre os problemas da vida, escapar dessa tendência à especialização, né, de uma profissão que mais tarde irá limitá-lo. É, a importância de ter uma equipe variada, a conversa fica mais versátil, o trabalho mais completo. Lá para Brasília, por exemplo, ele levou um médico, um jornalista, um advogado, um goleiro do Flamengo e outras profissões indefinidas. Achei maravilhoso isso, né? Esse livro, essa fala você viu da curva do tempo, não? Não, eu tô até É, com ele aqui. Esse aqui são um livro é. de crônicas do Ah, Oscar, ó, sim. É. né? Sim. Cara, quando eu comecei a fazer arquitetura, essa frase, engraçado você ter citado ela agora, porque isso me marcou demais, assim. Nessa época, né, você começa a estudar, você é super idealista, assim, eu achava isso, cara, isso definia, assim, não o que eu queria da arquitetura, mas realmente o que eu queria para a vida. Que eu achava que os amigos eram mais importantes, né? Uhum. Então, aí, beleza, a gente foi adentrando né, você sabe muito bem como é um curso de arquitetura, esse denso, trabalhoso, e a gente fica bitolado ali na arquitetura. Mas depois que eu formei, eu fui vendo que assim que eu gostar, que é o que eu não me enxergo de outra maneira, não sendo arquiteto. Eu vejo isso nas meninas também, mas eu vejo que isso, que a história de buscar as outras disciplinas, o goleiro do Flamengo, profissões indizíveis, aí é muito do que dá tesão de trabalhar, assim. Então eu fui vendo que à medida que a gente ia evoluindo na profissão, em vez de a gente comprar livro de arquitetura, a gente comprava cada vez mais disco, mais livro de culinária, livro de arte, Uhum. literatura e caçava viajar, né? Assim, achava que isso que era o que fazia, isso que dava é, caldo Isso. para os nossos projetos, assim, Acho que e para a vida mesmo. a experiência da vida, de viver a vida, É. né, de uma forma ampla, completa, trazer referências, enfim. Aliás, eu Hum, queria citar eu vi que o Campolino entrou aí.
nosso amigo. E vocês Grande foram, campo. grande cantor, vocês foram É. parceiros junto do Augusto de um grande circuito de bike, de bicicleta pela Europa, que você podia contar um pouquinho e falar dessa Você percepção. apareceu, né? Nessa... Eu ainda cruzei A com gente deu a vocês lá sorte em. ainda de te ter por uns dias lá. Foi uma experiência para mim que É. ficou marcada. Essa coisa da bicicleta, ela é uma percepção da vida, da cidade, que é muito bonita. E eu comecei a nossa conversa aqui fazendo uma homenagem com o David Byrne, de trilha sonora, porque ele também tem uma ligação forte com bicicleta, mora em Nova York e anda de bike lá há muitos anos. E conta um pouco disso. Eu até terminei há pouco de ler um livro do David Byrne, que é um manifesto, chama Diário de Bicicleta. E esse livro é incrível, eu recomendo ele para todos, assim, porque ele vai, é, cada, cada capítulo ele não ele é independente, porque cada capítulo ele é uma cidade. Ele vai a Buenos Aires, ele vai a Istambul, ele vai no interior dos Estados Unidos, ele vai a São Francisco, a Nova York, e à medida esse é um bike rack que ele desenhou, tem isso no final do livro, tem os desenhos dele, assim, Excelente, né? dos bicicletários, E o David Byrne, engraçado que ele começou esse livro me pegou mesmo, assim, porque eu comprei pensando em bicicleta, e na verdade ele é muito mais do que bicicleta, porque é mais a relação que a gente tem com as cidades, com as coisas, com a música, com as artes, tendo a bicicleta como companheira, assim, ou como um veículo, uma ferramenta que te faz ir além, assim. Ele tem uma frase nesse livro que eu gostei muito, assim, do ponto de vista do ciclista, você vê tudo. E Uhum. isso, para mim, me marcou, porque essa viagem, você experimentou isso com a gente lá, assim. Na hora que a gente foca, que a bicicleta vira ferramenta para você conhecer as coisas, você muda seu tempo e muda seu ponto de vista. E você começa, na minha opinião, você começa a perceber e a dar importância para aquilo que é realmente fundamental, assim. Então, o que você tem que preocupar? Você tem que preocupar em levar pouca coisa e em ver muita coisa. E essa simplicidade da bicicleta, eu acho que ela é salvadora. Você vê até agora, nesse momento que a gente está vivendo, que na reabertura da Alemanha, lá, uma das coisas mais importantes são as lojas de bicicleta, porque o contato, os transportes, né, o transporte coletivo, ele não é indicado para um momento desse e se mantém em lugar fechado. Então, a partir do momento que você monta numa bicicleta e vai trabalhar ou vai fazer suas coisas, você está até contribuindo, né, E a com interação de quem está numa bicicleta, a interação de você com a cidade, ela é inevitável. Você é, vive aquilo, é, né? Assim, você não tem é, como fechar os olhos, né? Isso é é. maravilhoso. Eu vou mostrar algumas fotos aqui O, o David da Byrne fala sua. muito disso. Isso foi um dos motivos de a gente fazer essa viagem, claro, era reunir. Foi no final da minha estada lá em Paris, a gente encontrou o Felipe Campolina e o Augusto, que entrou aí, o grande Augusto, aí, o Augusto Ribeiro. E a gente queria, a ideia era ir da Bélgica até a Holanda de bicicleta. E a gente embrenhou a Holanda dentro e esse dia foi um dia muito legal que a gente foi num museu que chama Kröller-Müller. Esse museu ele é a maior, não, é a segunda maior coleção de Van Gogh que tem na Holanda e talvez a melhor, porque é lá que estão os grandes, são umas obras dele, aqueles quadros que a gente vê do Van Gogh com muita tinta, que são os ciprestes e umas paisagens bem lisérgicas do Van Gogh, assim, foi incrível ver isso. Isso foi logo no início da viagem, essa foto que você está mostrando agora, que era um projeto recém-inaugurado da Zaha Hadid. A gente não foi atrás de arquitetura
nessa, nessa viagem. Mais ou menos era a arquitetura que vinha atrás da gente. A gente estava afim era de realmente de viver uma vida simples em cima de bicicleta e entender a relação que a gente pode ter usando esse tipo de, né, em fazer uma cicloviagem mesmo, em planejar e executar. Isso foi muito Uhum. marcante na nossa vida de nós três, assim, a gente mudou muito depois disso. Eu lembro quando a gente encontrou lá em Amsterdã e da volta que você deu com a gente, assim, e eu vi que você sacou logo de cara, assim, qual que é aquela energia, né, que a gente A estava, energia é diferente, é muito uma boa. energia Realmente, muito olha, boa. vou te falar que eu tive É, 4 dias com é, vocês e isso mudou minha vida também, porque é, é realmente uma experiência diferente, né? é. E me fala dessa foto aqui. Então, essa é a biblioteca da Universidade de Delft. Ah, isso. Seu segundo ou terceiro dia da viagem, a gente ficou na casa de um amigo nosso em Roterdã. E aí foi o dia que a gente foi o dia seguinte ao percurso mais comprido que a gente fez. E aí isso era um projeto que a gente estudava muito na faculdade, é o projeto do escritório Mecanô. E, e aí a gente nem estava esperando, igual eu te falei, a arquitetura vinha atrás da gente. A gente foi lá conhecer a universidade e no finalzinho a gente resolveu virar uma esquina. Na hora que a gente virou a esquina, estava lá esse prédio que a gente cansou Uhum. de, de estudar, né? Assim, e aí essa é bem o estacionamento de bicicleta lá a gente deu sorte de pegar um dia super bonito ali atrás. Você vê que tem uma laje ajardinada, que é onde o pessoal ficava lanchando e tal. Esse é É, um projeto bem legal de se conhecer. ô, gente, para quem está chegando por agora, pegou a conversa no meio do caminho sobre a bicicleta, é um ponto de vista importante para entender as inspirações, as referências que cada pessoa leva para a sua vida, para o seu trabalho, para a trajetória profissional. E nós citamos aqui o David Byrne, porque ele tem um diário de bicicleta, e essa foi uma viagem incrível que o Tonico fez ali na Europa. Mas o fato é que uma característica do escritório Casa Terrese é um pouco disso, é das relações pessoais, é de trazer as camadas da vida para o projeto, enfim, para o trabalho deles. É uma característica muito particular, assim, que a gente é, não está acostumado a ver, que é um trabalho muito cuidadoso, com muito carinho, e isso me chama muito a minha atenção enquanto análise, assim, né, do escritório de vocês. E eu vou mostrar um projeto, porque, assim, nós estamos passando aí por uma referência dessa interação com a arquitetura e de viagens, e projetar em outro país, em outra cultura, imagino que seja um desafio, que seja uma outra cabeça, que seja uma coisa diferente. Você podia falar um pouquinho desse processo, de como projetar um apartamento tão bonito em Paris, que é esse que está lá na Avenida Montaigne, não é isso? Isso, É esse aqui. é. Cara, eu acho assim, cada, eu vi a live dos arquitetos associados, assim, a gente é um pouco diferente a nossa abordagem, porque acho que pelo tamanho do escritório mesmo, ser só nós três e acaba que a gente é parente, né? Assim, a Teresa é minha irmã e a Joana é minha mulher. A gente É um escritório familiar, né, nesse é um sentido. escritório familiar, a gente acaba atacando tudo junto, assim. Então, mas esse projeto ele veio através da Teresa e, e a Teresa ela trabalhou num escritório em dois escritórios muito legais lá de Paris durante muito tempo e que é o Laurent Bourgois e a Caroline Sarkozy. E aí foi quando ela saiu que apareceu esse cliente que estava interessado em comprar mais de um apartamento.
em Paris. Então começou com esse, que é o sétimo andar, e a gente foi depois evoluindo para outros andares que ainda até hoje tá em execução. Uhum. Você perguntou assim de desenvolver um projeto em outro país. Eu acho que cada lugar novo que você está, eu vivi isso no Rio, vivi isso no tempo que eu passei em São Paulo. Quando você muda de cultura, é claro que você sai num lugar quando você não tem o domínio da língua e tal, tem um choque. Mas acaba que a arquitetura é um pouco música mesmo, assim, ela toca e você dança. Então, assim, é claro que a gente, aqui no Brasil, a gente vive uma realidade diferente no sentido da mão de obra e de produtos que muitas vezes não chegam por conta de impostos ou diferenças culturais mesmo, assim. A França, ela tem uma cultura da arquitetura de interiores muito, eu não quero dizer avançada, porque eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente também tem. Eu acho que é mais assim, ela é mais antiga, né? Assim, eles inventaram sei lá, se eu posso dizer que eles inventaram a arquitetura de interior, mas eles entendem as artes decorativas de uma maneira mais profunda. Aqui a gente tem muita cultura, mas acho que ela ainda é muito artesanal, e isso é bom. Agora, tô vendo essas fotos que você está passando aí, então assim, acaba que a responsabilidade ela é a mesma. Assim, quando a gente está fazendo um projeto aqui no Brasil, executando, eu trabalhei muito tempo executando obra de nossas e de outros arquitetos também lá no Rio de Janeiro, a responsabilidade é a mesma, assim, é de você entregar um produto irrepreensível, né, impecável. E é isso que a gente, eu acho que quando a gente trabalha em escalas menores, assim, da arquitetura de interior, e desse jeito que a gente acabou conseguindo estabelecer na Casa Terrese, a gente acaba conseguindo cercar todos os, os aspectos do projeto, assim. Então, uma marcenaria, a escolha de objeto, a escolha do tecido, que é a arquitetura de interior, ela tem, mais uma vez essa palavra, né, muita camada. Uhum. Então, e o fato de sermos nós três e ser um grupo, apesar ser de certa forma heterogêneo, assim, a Teresa tem uma formação mais francesa, a Joana traz outras características e eu sou muito calcado na técnica, assim, na execução das coisas, então acho que a gente consegue dividir essas tarefas todas e buscar esse tipo de resultado que apesar de serem projetos diferentes, assim, que você vê esse projeto em Paris, depois eu sei que você vai mostrar um projeto que a gente fez no Rio, a gente tem, eu acho que o que alinha esses projetos todos é realmente a interação com os mestres de ofício, com os executores, bem próxima. Quando você citou a frase do Oscar Niemeyer lá atrás, eu pensei nisso, assim, porque eu acho que uma das coisas que me dá mais tesão na arquitetura é, é esse atrito assim que a gente tem com pessoas que, se não fosse o canteiro de obra, a gente não queria conhecer, a gente não queria estabelecer uma relação que acaba virando uma relação de amizade mesmo, assim, com o mestre de obra, com o marceneiro, com o gesseiro, com o pintor. São Isso que oportunidades da vida, onde a gente vai é, conhecendo pessoas é, e criando laços, né? Ô, sim. Tunico, Hum. já que você citou aí, vamos falar do Mama Shelter em Santa Teresa, no Rio. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas fotos, talvez não fique aqui no tamanho certo, mas dá para dar Uhum. uma noção. E é um projeto muito bonito, com outro astral, muita luz, é Rio de Janeiro, né? Aquela história. Ele é solar, Conta né? disso aí. Esse É projeto. solar. É. Então, isso.
o Mama Shelter foi um projeto que durou muito tempo. Se eu não me engano, foi de 2013 a 2016. E que foi um aprendizado excelente para a gente. Assim. Eram dois casarões do século XIX em Santa Teresa, e que ele não começou como Mama Shelter, ele era uma filial, ele seria um hotel budget, digamos assim, do Hotel Therese, do Hotel Santa Teresa, que é um Uhum. hotel 5 estrelas, um relais chateau, muito conhecido, No alto de e Santa lá no Teresa, alto assim. Lindo. Para quem não é, conhece, quando vale a tiver por pena. lá, passa lá para ir no restaurante, porque É, é uma o experiência bonita. restaurante é ótimo, tem uma vista do Rio muito bonita mesmo. É, então a gente foi. Joana começou a desenvolver e gerenciar esse projeto, quando no meio do caminho o empreendimento foi comprado pela Rede Accor e virou uma Mama Shelter. Aí Uhum. entrou um designer, por coincidência francês também, o Jalil, que é um cara muito incrível, mas infelizmente faleceu há pouco tempo. E a gente trabalhou junto na arquitetura e no design de interiores. É, então você está vendo aí que tem muita presença da casa, do casarão. São dois casarões, um de frente para o outro. Uhum. É, mas também tem essa pegada mais lúdica, mais Uhum. alegre, assim, e bem. Que é típica da Mama Shelter, em qualquer lugar do mundo, Tipo né? numa shelter, né? Assim, exatamente, exatamente. É, as É, bandeirinhas, é, tem as bolas ali como pendente, um né? pendém, uma luminária de bola. Acho que a gente não vai conseguir ver aí, mas tem umas peças de um artista mineiro que mora no Rio também há 20 anos, que é o Zé Mog. Ele Zemog fez incrível, muito bacana, né? umas luminárias maravilhosas lá também. E, bom, então isso foi igual eu te falei, foi um grande aprendizado para a gente, porque a gente nunca tinha projetado um hotel. A gente, e aí a gente praticamente a gente não praticamente morou nesse projeto, a gente morou nesse projeto. A Rua Teresina, que eu disse que por coincidência, essas coincidências da vida, é a rua que o João Grilo morava no Rio de Janeiro, olha só. Que isso, que bacana. Engraçado, né? É, a gente mudou para lá, para 50 metros desse hotel, e vivia, acordava e dormia nessa obra, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Pera, a Clarice está aqui perguntando sobre o restaurante. Esse projeto, Clarice, é do Hotel Mama Shelter, em Santa Teresa, e que é uma espécie, o Tonico está contando, uma espécie de extensão do Hotel esqueci o nome, Do Hotel Santa Teresa, né? do Hotel Santa Do Teresa, Hotel lá Santa no Teresa. O alto. Terrés é o restaurante do Hotel Santa Teresa, lá no alto. E aí isso era um empreendimento que o Hotel Santa Teresa é um relé chateau, 5 estrelas, de diária cara. Esse é um hotel jovem. Uhum. Hoje eu recomendo muito até assim, né, sem nenhum interesse, que as pessoas fiquem lá quando viajam ao Rio, porque conhecer Santa Teresa é uma oportunidade que muita gente não conhece, de que viaja, vai ao Rio de Janeiro e acaba ficando aquele circuito Jardim Botânico, Ipanema, Copacabana, Leblon e não vai para o centro. É, então, ele é muito bem posicionado e ele é um hotel de diária barata e de serviço bom. Então, o intuito do primeiro proprietário, de fazer um hotel jovem, um hotel que não tem piscina, não tem essas firulas que um hotel de 4 estrelas, 5 estrelas teria, mas é um hotel que você fica, que os quartos são ótimos
e que tem uma diária, eu não sei dizer, mas eu lembro que na época era 300, R$ 400, uma coisa assim. Mas tem um bar excepcional, tem um espaço meio Ele de tem, encontro, ele de tem uma, convivência, né? ele é um hotel super, igual eu te falei, jovem, assim. Então, e tem muita gente vai muita gente do exterior e e gente do Brasil inteiro. Então, assim, é um hotel bem clima de paquera mesmo, assim. Você chega, tem um bar de drink muito legal no subsolo, tem do lado tem um restaurante que é uma hamburgueria, pizzaria com comida muito boa. É bem legal. E eu, assim, eu Nós estamos suspeito falando do Mama Shelter agora. do Mama Shelter, sempre do Isso Mama aí. Que é Shelter, esse projeto aí. É. que é esse projeto. Ô, Tonico, nosso tempo Ah, ele está quase estourando aqui e eu queria só mostrar nem o vi projeto do passar. ano. É, voou. O papo É, é bom, mas eu é. não queria deixar de mostrar o projeto do ano passado, que eu já falei um pouquinho aqui, que Ah, foi legal. feito em container. Ele estava no meio do jardim lá do Palácio das Mangabeiras para fazer o ateliê da Vila, que era um ateliê que era para funcionar dentro da Casa Cor, e de fato funcionou, tiveram oficinas, etc. Mas fala um pouco do projeto, porque realmente ele é muito particular no sentido dos detalhes, do mobiliário desenhado, na cerâmica, enfim. Esse projeto foi muito legal de executar, porque a gente teve, isso foi uma grande oportunidade que a Casa Cor acabou trazendo para a gente, que foi conhecer a Cláudia Felga, que é a dona do Ateliê da Vila e que tem um trabalho muito legal de ensinar os fazeres, né? Assim, então, que tem muito a ver com esse DNA da Casa Terrese, assim, que é o artesanato, a estamparia, Feito à mão. tudo o feito à mão. É, o feito à mão. E a Cláudia, ela promoveu isso lá na Casa Cor. Se eu não me engano, teve oficina todos os dias. É, E as oficinas eram concorridíssimas, assim. A gente mesmo não conseguia fazer. Na hora que a gente entrava para inscrever lá, já estava esgotado. esgotado. E a Cláudia topou com a gente, né, assim, de desenvolver tudo. Então, assim, praticamente tudo que está aí é desenho da Casa Terrestre com execução da Ateliê da Vila. As cadeirinhas, a mesa, a marcenaria, é, basicamente tudo. Ela fez e a gente, né, nessa edição, a gente homenageou o Burle Marx, né, que é o autor do jardim lá do Palácio. A gente fez uma tapeçaria, que foi um trabalho super legal, desenvolvido dentro do ateliê da Vila. Estava exposto, essa foto não mostra, mas foi uma interpretação da planta aí, ó, é lá atrás, da planta do jardim do Burle Marx, do Palácio. E foi Bordado, né? Bordado. bordado, Muito lindo, bordado. muito lindo. Essa, É, essa, essa peça, ela durante a Casa Cor foi vendida. Depois eu até é. encomendei mais uma. Hoje eu tenho no meu escritório, Ah, que porque legal. porque é de É, fato uma obra de uma delicadeza, de uma é, beleza, uma planta de arquitetura, de paisagismo bordado à é, mão, mostrando a cor das plantas, das flores. é, Isso é muito lindo, né? é, Esse trabalho da Cláudia, lá com o Ateliê da Vila, é é muito, muito. Tem que tirar o chapéu para ela, tem que porque tirar ela o chapéu. realmente é muito Olha legal só, mesmo. Tonico, nós estamos com tempo aqui. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço, É, Dudu. Nós da Casa hoje, Terrestre que agradecemos. um grande prazer sempre falar com vocês. Vocês são muito Hum, queridos. Fica meu beijo para Joana e para Tereza. É, alguma hum. reflexão sobre o momento? Como é que está o escritório? Como é que está a rotina de vocês? Cara, acho que a gente tem a oportunidade de poder ficar em casa, né? Assim, acho que esse momento é importante, de cumprir o distanciamento social e cada um fazer a sua parte. A gente está trabalhando em home office, foi até uma tristeza para a gente, porque a gente mudou, tinha acabado de mudar de escritório, a gente abriu um escritório novo ali na Rua do Ouro, e a gente não usou ele nem 2 dias.
A gente baixou a porta e foi trabalhar de casa, né? No início foi meio, meio complicado estabelecer as dinâmicas assim de reunião Muda a vida, né? online, muda a vida. E a gente acaba vendo que a gente, que ficando em casa, a gente trabalha muito mais, né? Assim, porque não tem horário de começar e de terminar, e, enfim. Mas as reflexões que eu tenho para esse momento são, assim, eu vi a querida Zifaleiro, apareceu aí e falou do futuro das pessoas. Eu acho que é muito por isso mesmo, assim, a gente cuidar um dos outros e tentar é, fazer diferente, né, na volta dessa pandemia, a gente realmente pensar em gente, pensar em bicicleta, pensar em meio ambiente, pensar nas relações pessoais e cuidar uns dos outros, assim. A gente descuidou demais de tudo, É isso mesmo. Eu acho que né? tem muito a Hum, ver com tudo que conversamos aqui hoje, né? Essa mudança é, de tratamento, né? é, De relação mesmo entre as pessoas. é. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é um trabalho muito sensível, muito cuidadoso, feito com muita dedicação. Eu admiro muito vocês. Continue nessa linha. Como nós iniciamos falando do aniversário de Brasília, 60 anos, eu vou fechar aqui com mais um trechinho aqui do Oscar Niemeyer, das crônicas dele, que chama Nuvens, que tem muito a ver com o que nós falamos da bicicleta. E aí o Niemeyer disse que sempre que viajava de carro para Brasília, a distração dele era olhar para as nuvens do céu. Quantas coisas inesperadas elas sugerem. Às vezes são catedrais enormes e misteriosas, outras vezes são guerreiros terríveis, carros romanos, é, monstros, enfim, por aí vai. Então, o que a gente estava sugerindo é isso: vamos olhar mais para o céu, vamos olhar para a cidade, vamos viver a vida, contemplar mais a vida, porque tudo isso faz parte das nossas referências, do que a gente traz para o nosso trabalho, né? É isso aí, é isso aí. Muito bem, muito Tá? bem. Grande Obrigado, abraço, Du. Foi então, um Toninho. prazer falar com você sempre, viu? Em breve nos vemos pessoalmente. Um abraço para todo mundo aí que esteve na live. Se cuidem e, se puder, fiquem em casa. Muito bem. Um abraço a todos, gente. Valeu Tchau, demais. pessoal. Esse bate-papo fica no Stories 24 horas e na sequência vai para o nosso canal do YouTube. Até!